Fala turma do L3 Club, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Estamos começando aqui mais uma Masterclass com o nosso querido Nicolas e hoje a gente vai aprender a importância do RCO e UX, como converter mais no seu site sem gastar mais dinheiro. O Nicolas é uma pessoa expert nesse assunto e tenho certeza que vai explodir a sua mente hoje com esse conteúdo incrível que ele vai trazer para nós aí. Tá? Nicolas, meu querido, se sinta à vontade e Maravilha. o palco é seu. Pode começar, irmão. Fechou. Gente, para começar, vou até me apresentar um pouco para vocês, tá? Vou até compartilhar minha tela aqui. Resumindo bem, né? Tem um pouco aqui de quem sou eu, mas para resumir de uma forma mais simples, hoje eu sou especialista em conversão e crescimento, principalmente para e-commerces, mas hoje a gente fala de marketing digital no geral, tá? Hoje eu sou desde técnico de informática para a internet, até gestor de performance, analista de CRO UX, growth hacker, vários cursos aí que eu coloquei, várias especializações que eu vou compartilhar tudo aí com vocês também depois, vocês podem ver. Hoje eu já atuo em diversos segmentos aqui no Brasil, já atuei também nos Estados Unidos. Hoje eu estou me especializando também em UI Design, que é mais focado em interface do usuário, mas vamos para o conteúdo um pouco aqui agora, tá? Para vocês entenderem um pouco do que é o CRO, o que é o UX também, é basicamente otimização da taxa de conversão e experiência de usuário, tá? Hoje esse termo, para ser bem simples, é para você otimizar a taxa de conversão do seu canal de vendas. A taxa de conversão, a gente foca nela um pouco mais quando se trata de e-commerce, mas também a taxa de conversão ela existe, seja no seu infoproduto, seja na sua página de vendas, seja no seu próprio WhatsApp também. Tudo tem uma taxa de conversão, tá? E sem ser taxa de conversão também dentro do seu funil, da sua jornada ali da sua venda, também tem várias taxas que vão acontecendo no meio do caminho, que eu vou explicar todas elas aqui, mas também acontecem. Basicamente, então, o CRO é para você otimizar cada vez essa taxa, para você aproveitar melhor os visitantes da sua loja e não precisar gastar mais dinheiro para fazer uma venda ou para atingir novas pessoas e ficar nesse ciclo de ter que investir mais para faturar mais. O CRO ele está aí para quebrar esse padrão aí do mercado, trazer cada vez mais uma exigência que está se tornando hoje no meio do digital e cada vez mais vai se tornar fundamental, não mais um diferencial, mas sim algo primordial aí para trazer vendas, tá? Como funciona esse sistema? Eu vou explicar mais detalhado sobre isso daqui a pouco, mas basicamente a gente começa sempre tendo uma ideia, né? Avaliando ali o funil, a jornada que acontece, ou seja no e-commerce, seja na nossa página de vendas, para depois a gente começar a criar vários tipos de análises dentro dessa jornada, para a gente criar hipóteses, vários jeitos ali que a gente pode Acho que deu uma. pensar essas possibilidades, essas nossas hipóteses. Opa, travou? Acho que travou um pouquinho. Para mim, pelo menos, travou. Não sei se para os demais travaram. Fechou. Trava um pouquinho. Fechou. Vamos voltar aqui do início, então. Hoje o CRO ele vai funcionar. Você analisando, tá? Você tendo ali o seu canal de vendas e você começa a analisar ele, criar várias análises alternativas de como é que é a jornada de compra do seu usuário e depois você começa a criar hipóteses para você otimizar essa taxa, você conseguir fazer com que ele elimine objeções durante o caminho para você ter uma conversão no final, seja uma venda, seja um lead, seja um preenchimento de algum texto, um formulário, seja baixar um e-book, seja baixar o seu aplicativo, várias possibilidades, e você começa a testar todas essas ideias que você tiver, e depois você começa a ter resultados desses testes. Os resultados dos testes, você consegue otimizar isso cada vez mais e criar novas hipóteses e continuar nesse ciclo aqui, que ele é basicamente infinito, tá? Já a parte de UX é experiência de usuário, é tudo que você
vê dentro da loja e também a jornada que ele percorre dentro. Vocês vão entender depois o que interliga um com o outro, mas são duas metodologias bem parecidas que caminham juntas. Se uma não funcionar, a outra também não funciona, porque elas vão estar nessa desde da jornada inicial da pessoa até de fato ali a conversão que você queira dentro dela, tá? Para dar um exemplo bem prático aqui, eu trouxe esse case, todo mundo conhece, Netflix, tá? E para explicar como a Netflix utilizou CRO e experiência do usuário aqui na Netflix, desde o início, esse daqui é o modelo inicial lá que a Netflix lançou a primeira vez. Hoje eles já mudaram bastante isso daqui, mas algumas coisas eles continuam testando e tendo ali de insights e de CRO dentro da Netflix. Por exemplo, essas imagens aqui do filme ou da série que ficam tanto quando você pausa aqui para ver, né, ler a descrição, como também essas aqui embaixo. Quando eles lançam alguma série ou filme, eles testam várias imagens e aquela que for a que tiver mais pausas, que for mais assistida, que tiver um tempo maior, eles vão estar deixando ela como padrão para otimizar ainda mais essa experiência da pessoa. Atualmente eles colocaram até um vídeo, né, que é parte do filme ou da série, porque é para prender ainda mais a sua atenção. Então isso daqui eles testam também vários trechos do filme. Isso daí você consegue ver depois também acessando várias vezes. Vocês vão ver que vão mudando com o tempo e aí você consegue também ter uma otimização. Eles olham lá qual que foi a mais engajada, mais que o pessoal assistiu e deixam como padrão. Aqui também no final, eles deixam sempre um corte no último ali filme, porque eles estão indicando aqui uma continuidade. Então, para você aumentar a taxa de navegabilidade, seja no caso da Netflix, eles deixaram isso daqui e sempre utilizam porque é o jeito que eles deixam mais dinâmico a plataforma, tá? Aqui tem um exemplo bem prático também da diferença de UI, que é User Interface, né, interface do usuário, e UX, que é a experiência de usuário. A UI é tudo que você vê, né? Tem esse iceberg aqui, a parte do topo do iceberg é tudo que você vê. Então, se eu entro num site, o que eu vejo nele? Eu vejo os banners, eu vejo o layout, eu vejo os textos, eu vejo as imagens, eu vejo os botões. Tudo isso é UI, a User Interface. Basicamente, a plataforma em si. Já a parte de UX é tudo o que você não vê, mas acontece, que é a jornada do usuário, os padrões que ele percorre ali dentro, os códigos do site em si, então toda a parte de esqueleto, estrutura, escopo e estratégia também que você pensa na inteligência de usuário, e também o CRO está dentro dessa parte aqui que você não vê, a UX, que é basicamente ali toda a jornada que vai funcionar a UI, tá? Então, dando mais exemplos aqui, Airbnb, Netflix, iFood, Uber, Nubank, o que essas empresas têm em comum, além de uma ideia incrível, né? A experiência que elas oferecem para os seus clientes. Não é só ferramentas que funcionam muito bem, mas você sempre lembra de uma boa experiência. Isso a gente pode passar até para o nosso dia a dia. Se você vai num restaurante, tenta pensar nos restaurantes que vocês foram e imagina aqueles que mais impactaram. Com certeza vai ser aquele que você teve um bom atendimento, que você foi bem recebido, que o lugar era um ambiente agradável para você. Você pensa até menos na comida e mais no ambiente em si, porque hoje a experiência ela vai contar quase 80% na boa jornada de uma pessoa. Então, cada vez mais, né, fundamental daqui para frente, tá? Então tem até essa teoria aqui do balde furado, que é o seu investimento em marketing, SEO ou qualquer outra coisa que você invista para trazer pessoas dentro do site. O balde seria o seu site com uma UX ruim, porque o balde está furado e o seu dinheiro ele vai todo para o ralo. Então não adianta você fazer o melhor marketing do mundo, você ter o melhor influencer, sendo que você não recebe bem as pessoas, né? Isso vai tudo por água abaixo e você sempre vai culpar, por exemplo, o seu tráfego ou o seu CEO ou até mesmo o seu gestor. Às vezes
não é o problema do marketing em si. Às vezes é um problema interno da sua jornada ou da sua empresa que faz todo o seu dinheiro ir para o ralo abaixo ou você não ter um ROI esperado, tá? Isso daqui dá para exemplificar muito bem. Então, tem aqui até algumas pesquisas com fontes aqui do que é se você investir em UX versus sem investir em UX, né? Sem investir em UX, na Forbes, eles já fizeram uma pesquisa que as empresas perdem 62 bilhões todos os anos de dólares, tá? Devido ao mau atendimento ao cliente. E-commerce Brasil, 70% dos clientes abandonam as compras devido a uma má experiência do usuário e 91% dos não reclamantes simplesmente vão embora e 13% deles contam para até 15 pessoas sobre sua experiência ruim numa loja. Então, eles estão fazendo um marketing negativo para você, tá? Já se você investir em UX, da Forbes, aqui uma pesquisa realizada pela Forrester, mostra que, em média, a cada $1 investido em UX traz $100 de retorno. Então, não precisa nem falar o ROI que isso daqui gera. E uma interface de usuário bem projetada pode aumentar a taxa de conversões a pagar mais por uma melhor experiência do usuário. Isso também no marketing digital, como também fora do marketing digital, na nossa vida em si também, como eu dei o caso ali do restaurante, tá? Então, 90% dos problemas em performance, eles não são relacionados a tráfego, por exemplo. Isso não só tráfego pago que eu estou falando, anúncios online. Qualquer tipo de tráfego, seja ele orgânico ou pago. E todos os profissionais, 90% gastam o tempo e 90% do tempo trabalhando em cima disso. E às vezes o problema não está relacionado a isso. Então é basicamente uma reflexão, né? Será que às vezes o mercado está tão ruim assim? Ou será que às vezes é um problema nosso, um problema interno, um problema da nossa jornada, do nosso funil? Será que a gente não está eliminando tantas objeções quanto deveriam, ao invés de culpar uma área em específica, né? Então, eu trouxe até aqui o que isso muda de fato no seu faturamento. Passando para uma outra tela aqui, aqui eu trouxe alguns dados de mercado, tá? Essa daqui é uma planilha que exemplifica bem a questão de investimento e faturamento, tá? Quanto que você vai investir e faturar com base em 4 principais métricas hoje do marketing digital, que é investimento, taxa de conversão, CPS, que é o custo por sessão, e taxa de conversão, tá? As médias do mercado no geral, eu coloquei um ticket médio de R$ 200, por exemplo, tá? Que também não é nem baixo nem alto, uma média aí também para mostrar para vocês. Um CPS de 58 centavos, que é a média do mercado no geral, e uma taxa de conversão de 1%, que é a média do mercado no geral também. Aqui tem até algumas dicas de melhoria. Basicamente, esse CPS aqui está relacionado ao tráfego que entra no seu site, que é o custo, né, o seu investimento dividido pela quantidade de visitas, traz o CPS aqui. Basicamente, melhorando cada vez mais aí, escolhendo produtos, criativo, copy, otimização, oferta e segmentação. Só que a gente sempre fala, né, que o tráfego ele não tem a função de vender, o tráfego ele não vende. Quem vende de fato é a taxa de conversão. É a partir de que a pessoa já entrou na loja, alguma coisa tem que acontecer ali para ela comprar de você, ou seja, na sua loja, no seu app, na sua página de vendas, tanto faz, tá? Estou dando um exemplo aqui só do caso de e-commerce, por exemplo. Melhoria em taxa de conversão é melhorando o seu UX, conteúdo, provas sociais, credibilidade, frete, checkout e algumas objeções também de cada segmento, que eu vou mostrar com vários exemplos aqui também para vocês, tá? Isso daqui, na média, né? Se a gente for falar na média, se eu investir R$ 10.000 em marketing, vai voltar para mim apenas 34 mil e um ROAS de 3. Isso daqui, mesmo nas médias, não é saudável e também não é rentável a médio ou longo prazo, tá? Agora, vamos pensar que a gente consiga fazer um bom trabalho de CRO, de UX, a gente conseguir levar a nossa taxa de conversão para 2%, tá? Dupliquei um pouco isso daí, mas é super tranquilo também de conseguir, tá? Não é impossível essa taxa de conversão, muitas lojas hoje conseguem isso mensalmente, no ano inteiro, e
dá uma olhada no ROAS e no faturamento, sem mudar nada na questão do investimento, ticket médio, um faturamento de 34 para um ROAS de 68. E eu não precisei investir mais em mídia, não precisei aumentar o meu ticket médio, não precisei diminuir o CPS. Então, a taxa de conversão hoje, sendo você melhorando ela cada vez mais, você vai conseguir um faturamento maior, aproveitando a mesma quantidade de visitas que você tem, tá? Então, hoje, isso daqui não é nem mais algo que a gente pensa em investir. É algo que é uma obrigação a gente ter cada vez mais estratégias de CRO, de experiência de usuário, dentro daqui, tá? Então, passando para cá de novo, avançando, a regra é clara, né? Aumentou a taxa de conversão, diminuiu o CPA e aumentou o ROI. Diminuiu a taxa de conversão, aumentou o CPA e diminuiu o ROI. É um fato isso daqui. Porém, a jornada de compras ela vai influenciar, tá? Dependendo, por exemplo, do seu tipo de produto. Jornadas de compra mais longa, normalmente tendem a ter uma menor taxa, uma jornada de compra mais curta tendem a uma maior taxa. Por exemplo, moda feminina, tá? Vou dar um exemplo de moda aqui. É uma jornada de compra um pouco mais curta do que alguém que vai comprar um carro, por exemplo, tá? Uma jornada de compra mais longa, que seria alguém comprar um carro, normalmente as taxas de conversão é mais baixa, porque ele vai ter muitas objeções no caminho, muito mais do que comprar uma roupa, e também ele vai demorar muito mais tempo. Ele não é de uma semana para outra que ele vai decidir comprar. E ele também vai comparar com outros tipos de concorrentes. Já uma roupa, por exemplo, é um pouco mais curta. Ele não leva tanto tempo assim para pensar. Mas também há várias objeções no caminho, porém a taxa normalmente tende a ser maior, tá bom? Como é feito o CRO, então? Passando um pouco mais na prática. Planejar, executar, analisar e testes AB, igual eu mostrei lá no segundo slide, trazendo um pouco mais para cá. Então, a gente tem, antes de mostrar esses dados na prática, a gente também tem que entender um pouco que a jornada, ela mudou, tá? Mesmo a gente, às vezes, não sabendo, não importando muito, a jornada de compras, ela está mudando cada vez mais, ela mudou de 2022 para 2023 e ela está mudando cada vez mais mensalmente, então é uma forma muito rápida. Por exemplo, como normalmente as pessoas fazem para vender no marketing digital? Elas acham que é achar o público e acontecer a venda. Porém, mesmo que vocês não saibam, acontece uma jornada muito maior do que isso daqui, que é essa jornada aqui, tá? Normalmente você acha o público, você atrai ele, você começa a se relacionar com ele, você convence ele a entrar dentro do seu site ou seguir você nas redes sociais para por fim você fazer uma venda e muitas vezes também essa parte de fidelização que muita gente esquece também, mas é importante. Então, cada etapa dessa jornada tem estratégias para isso e também tem objeções que o usuário ele vai percorrer, tá? E existem 4 pilares de uma boa taxa de conversão. São site, produto, preço e público, tá? O site é basicamente tudo que eu comentei aqui. Organização dos produtos, vitrine, layout, oferta atraente, comunicação clara, frete competitivo, página de produto bem feita, velocidade e entre outros. Já o produto é, por exemplo, se faltar ou se vocês pararem de veicular produtos validados que tem dentro do seu site, da sua loja, a taxa ela também cai. Porque vamos supor que você não tem estoque próprio, tá? Seu estoque acaba ali e você não consegue repor. A sua taxa, ela normalmente vai ser mais baixa, porque as pessoas vão procurar algum produto que naturalmente é mais procurado, mais visto, porém vocês não entregam esse produto. Então, a taxa, ela tende a cair também, tá? Então, a gente sempre recomenda produtos curva A, né, que são mais vendidos, sempre manter o estoque e nunca acabar, tá bom? Preço também. Se o preço aumenta repentinamente, a taxa cai. Se é inserido no site produtos com um ticket médio mais alto, a taxa também cai, porque está fugindo do padrão do que já é a sua loja, fugindo do padrão do comportamento do usuário da sua loja. Então, tende a cair a taxa de conversão também. E o público? Esse público
eu estou querendo dizer uma jornada orgânica, tá? Porque normalmente públicos orgânicos, isso vindos do CEO do Google, pesquisas do Google ou também do Instagram, tá? O Instagram é considerado como um canal orgânico e até e-mails, por exemplo. E-mail, apesar que você paga uma ferramenta de e-mail, ele é considerado algo orgânico, tá? Todos esses canais orgânicos, eles normalmente tendem a ter uma taxa de conversão muito mais alta. Então, se faltar entrada de públicos orgânicos dentro do seu site, a taxa também ela não tende a melhorar, tá? E se vocês não trabalham muito bem o remarketing, a taxa também ela costuma não melhorar, porque cada vez mais as pessoas não compram de primeira, tá? As pessoas demoram um pouco, entra ali umas 2, 3 vezes dentro do site antes de comprar, antes de fazer um download ou um lead ali, tá? Então, tudo isso vai influenciar. Então, hoje em dia não adianta. Fazer um trabalho na média não é mais suficiente. Tudo isso que a gente está falando aqui é algo que já é o básico, tá? Que todo mundo deve fazer e que é super importante. Então, o que realmente importa, né? Dentro ali de um site, por exemplo. Foi feita uma pesquisa ano passado e eles deram como palestra esse ano, num evento lá nos Estados Unidos, o que realmente importa na jornada de compra de uma pessoa. Tá? Esse daqui é um funil ao contrário, então o que tem no topo é o que tem menos importância e o que está embaixo é o que tem mais importância. Vocês percebem que o produto ele está no menor nível de importância. Então o produto hoje ele é considerado o que tem menos relevância numa jornada de compra da pessoa. Vem primeiro branding da marca, oferta, criativo e lender, que é a página de produto ou a sua landing page, tá? É o que tem consideração maior aqui. 80% da sua conversão, ela vai se dar à sua página de vendas, tá? E também já foi feita uma pesquisa que quando a pessoa passa de uma página de vendas para um carrinho, por exemplo, ela tende a ter mais de 50% de chance de converter do que alguém que só entrou no site e foi embora, por exemplo. Então, cada vez mais, eu vou dar exemplos aqui também para vocês, de páginas perfeitas, né, entre aspas, que normalmente servem como base ali para a gente construir uma boa experiência. Tá? Tem até esse post aqui que eu deixei de storytelling, que é do Leandro Aguiari, onde ele fala um pouco sobre storytelling, e no caso aqui serve também para todo tipo de e-commerce, que é a história que você conta por trás do seu produto. A gente falou lá que a landing page, por exemplo, é a página o que tem maior importância na jornada de compras, significa também o jeito que você conta a história da sua marca e do seu produto. Tem aquela etapa lá de branding também, que é mais forte do que o produto. Isso daqui é o jeito que você conta a sua história, o seu produto. Por exemplo, aqui ele deu o exemplo nesse post de filmes, né? Filmes ali que são também produtos, só que são formas diferentes de falar, formas diferentes e iguais, né, de falar sobre o mesmo assunto. Por exemplo, Velozes e Furiosos, o filme, né? Você poderia falar que é só a corrida de carro, só que não é essa história que eles contam. Eles têm um storytelling por trás, eles têm uma baita história por trás ali que faz o produto ser diferente. Ou Senhor dos Anéis, 7 horas para devolver um anel, né? Também tem 3 filmes de 3 horas ali que também dá para eles falam de uma forma totalmente diferente. Rei Leão, macaco ajuda leão a superar a crise de identidade. E aí você tem vários exemplos. Teve um no começo aqui também que é do Titanic. Mulher rica deixa homem pobre morrer congelado. Só que não é essa história aqui que eles contam, né? Eles vão trazer um storytelling super mais forte e por isso que todos esses filmes fazem um grande sucesso, porque eles são com um storytelling muito bem feito, tá? Então, recomendações de sites e inspirações para vocês. Eu deixei aqui alguns, vou mostrar alguns na prática aqui, que é para vocês verem isso daqui na prática, tá? Por exemplo, o iPhone, tá? Passando para um lado mais prático aqui para vocês entenderem. O iPhone, eles praticamente é o site aqui da Apple, só que eles criam como se fosse uma landing page dentro do próprio site. Ao invés de vender um iPhone 14 Pro que custa 15 mil reais e só citar algo simples, eles fazem isso daqui muito mais aprofundado. Então,
Por exemplo, vocês vão ver que eu vou citar várias vezes aqui coisas ilustrativas, tá? Bastante imagens, bastante vídeos, que isso nunca pode faltar dentro do seu site, que normalmente converte muito bem, elimina muitas objeções e faz as pessoas comprarem. Então, isso daqui, no caso aqui do iPhone 14, né? Eles vão dar para vocês vários exemplos ali. Deixa eu clicar no comprar. Essa aqui é uma página mais simples do início. Agora aqui, se você clica no comprar, já traz a página de verdade, de fato. Então, tem o preço, né? Normalmente é assim que funciona. A foto do produto ali, o preço do lado, beleza? Você escolhe a cor. Porém, aqui embaixo, eles já dão vários exemplos, conteúdo da caixa. Então, você já sabe como é que vai chegar o produto para você. Isso daqui eles mostram não só citando, tem a imagem. Ele me mostra a imagem do celular aqui em cima, mas me traz de novo aqui para mostrar o conteúdo que vai ter na caixa. Então, eu estou dando vários exemplos ali de forma ilustrativa, não é só citar de qualquer jeito. Ou nesses casos aqui, tem uma descrição, tudo que eu quero deixar de relevância, tudo que eu considero importante, eu vou deixar de um formato diferente. Por exemplo, deixo negrito, deixo aqui de um link, né, para clicar. Então, qual o iPhone ideal para você? Então, aqui eles estão citando outros tipos de celulares. Isso daqui vocês podem encaixar também, por exemplo, dando exemplos de concorrentes, tá? Vocês não precisam citar o concorrente, mas vocês falam ali, meu produto versus produto da concorrência. E vocês falarem ali, citarem várias vantagens que tem o seu produto e a concorrência não tem. E percebe também, de novo, que eu estou dando várias formas ilustrativas. Eu não só cito, mas eu estou deixando aqui selos, tá, de identificação. Mesmo que simples, eu chamo a atenção muito mais, né? E estou deixando ali uma experiência muito mais completa. E aí eles não poupam, né, informações. Perguntas frequentes também é uma quase obrigação todo site ter. Você está eliminando objeções. Vamos pensar que o nosso usuário ali entra dentro do site e ele vai ter várias objeções. Então aqui eu posso também adicionar já sessões com possíveis perguntas ali que eu vejo que as pessoas normalmente têm e vou eliminando todas elas, tá? Outro exemplo aqui, ela decora. Eu vou trazer vários exemplos de diversos segmentos, tá? Ela decora é um segmento de decoração. Então, logo aqui, eu posso ver o quê? Sempre botões, né, de contatos diferentes. Tem o botão de comprar, mas para eu ter um fortalecimento, né, posso ter um fortalecimento de algum canal e vários meios de comunicação, eles estão deixando o botão de WhatsApp aqui do lado, deixa um botão de WhatsApp embaixo do botão de comprar e também tem esse chat online aqui, que é com ferramenta à parte, mas que também, muitas vezes, para muitas lojas, isso daqui funciona e também eu posso tirar alguma dúvida logo de cara aqui, tá? Outro ponto sobre esse compre junto. Normalmente é muito interessante ter isso daqui, porque não só aumenta a sua taxa de conversão, como também aumenta o seu ticket médio, tá? Você colocar produtos complementares ali, que sempre vai garantindo um preço menor do que ele pagaria comprando separado, isso daqui faz total diferença e é muito bom, tá? Descrição do produto, igual o exemplo do iPhone lá. É uma descrição, tem texto, porém eles estão trazendo novamente imagens do produto, mais de perto, como é que está na parede aqui, por exemplo. Então eu não só tirei uma foto do produto ali, eu mostro ali o ambiente em que ele fica, características do produto, montagens e cuidados, informações de entrega. Então isso daqui também pode ser super interessante aí para o seu produto, o que você vende, tá? Você dá o máximo de informações possíveis de forma ilustrativa, vai fazer total diferença, tá? Outro exemplo aqui, dá o exemplo da Shine, né? Muita gente compra para cá, é um baita mercado. Quando eu entro no site, eles já me dão um pop-up, garanta seus cupons. Então, eu posso salvar meus cupons aqui e aí eu já dou um gatilho a mais para eu comprar. E percebe, eu fechei um, já me mostra outro. Às vezes isso daqui pode ser chato. O que eu recomendo também é deixar mais ou menos depois de uns 40 segundos, tá? Normalmente uma pessoa fica ali uns 40 segundos dentro do site, depois ela sai. Então, antes de fazer isso, né, dessa ação dela sair, aparece ali o pop-up para ela e você pode prender a atenção dela ainda mais, tá? Então, vamos trazer para cá, Shine também tem normal, tá? Padrão normal aqui, tamanho, preço. Aqui embaixo ele já me informa que eu tenho frete grátis e devolução gratuita. E com o selo ali
também de forma mais ilustrativa, tá? Então, eu posso colocar essa informação de frete grátis. Muitas lojas têm só na home, tem só num banner lá, mas muitas vezes a maior parte do tráfego ela cai direto na página de produto. Então, é muito melhor eu trazer direto na página de produto também. Eu posso informar aqui, como no caso deles, posso informar nessa tarja aqui também, que a maioria das lojas tem, posso informar no pop-up, que eu acabei de falar, tá? Guia de tamanhos, quem trabalha com moda, isso daqui é fundamental, é quase uma obrigação, tá? Guia de tamanhos, tabela de medidas, e dessa forma aqui, formato mais ilustrativo também, muitas lojas utilizam só citam lá, tamanho tal, e com busto, comprimento, ombro, punho. Não, isso daqui é uma forma super mais detalhada, onde a pessoa elimina totalmente a objeção dela, principalmente quando é calça também. Muita gente não compra calça na internet por conta da objeção ali do tamanho. Então, você trazer uma forma mais ilustrativa faz total diferença aqui também, tá? Tem a descrição, tem tamanho e ajuste, de novo aqui, informando sobre isso, e tem sempre ali essa parte de avaliações. Avaliações ou depoimentos também é quase uma obrigação hoje em todo e-commerce, tá? Ou todo site, porque as pessoas não compram algo hoje em dia sem pesquisar opiniões antes, tá? Então, as pessoas vão querer se interessar, vão querer saber sobre isso daqui, e você ter isso vai eliminar também muitas objeções da pessoa, tá? Isso para qualquer segmento também. Vamos dar um exemplo aqui da Dafit agora. Dafit também ela faz algo muito interessante aqui na página de produto, que é gatinhos de urgência. Tem no carrinho também que eu vou mostrar. Sempre quando eu clico aqui para escolher um tamanho, ele vai me dar aqui a informação. Restam 7 itens. Então, é um gatinho de urgência. Mudei. Restam 5 itens. Aí outros aqui tem o tamanho tem mais produtos, então não me dá o gatinho, mas esses que estão acabando já me dá um gatinho ali, tá? Bem interessante isso daqui. No final também, todo mundo aqui tendo avaliações, depoimentos. Vamos dar o exemplo da Nordweg, que é uma marca de bolsas de alto luxo, né? Também eles estão sempre citando vários formatos ilustrativos. Tem a descrição aqui, mais simples tal, embaixo, vários jeitos aqui de como é a bolsa, mostrando bem de perto o produto que dá para colocar dentro, em locais mais ambientais, né, mais ambientalizados isso daqui, para mostrar como é que você seria usando o produto. Mostram bem ali, não poupam imagens, então fazer isso daqui também pro produto de vocês faz total diferença. Aqui embaixo mostra até que é algo impermeável, né? Então também falam ali que é frete grátis, garantia vitalícia, produtos feitos de couro. Isso daqui é algo também que tem na maioria dos sites, que dá para você colocar ali diferenciais também, tá? Super legal. Vamos dar o exemplo do caso da Virginia aqui, ó, Repink. Então, mesmo a Virginia aí, ela pode fazer uma live de 30 minutos, vai vender 5 milhões em 30 minutos, e mesmo assim ela trabalha CRO dentro do site, tá? Logo de cara, tem o produto aqui, e ela traz aqui, logo antes dessa dobra, né, nessa primeiro acesso do site, essas estrelas, né, já mostrando as avaliações, porque normalmente alguns sites deixam só lá embaixo, não mostram muito aqui em cima, mas é importante mostrar aqui logo em cima, nessa primeira dobra, que a pessoa já consegue clicar e descer lá para ver melhor as avaliações, tá? Características do produto, isso também de um formato mais ilustrativo, ela não só cita de qualquer maneira, ela traz aqui nesse quadrado em rosa, tudo de novo, o que é importante, que ela quer dar destaque, ela vai deixar em negrito notas aqui também, como usar, então como usar dela, ela tá dando um GIF aqui, né, é um exemplo também muito legal, o que ela faz, e novamente a ideia lá do compre junto, então ela está garantindo um ticket médio cada vez maior. Dúvidas frequentes, mesma ideia que eu já passei, avaliações do produto, então vocês vão perceber esses padrões aqui em todo site que vende muito bem. Então, né, muita gente fala, pô, será que eu preciso fazer tudo isso mesmo dentro do seu site? Bom, se a Virgínia aqui, ela abre uma live e fatura milhões em um dia, vamos ser humildes, né, gente, e fazer isso no nosso aqui também, porque se a
pessoa que vende muito faz, obviamente a gente vai ter que fazer também, e por grande influência que ela tem, mesma coisa. Outro exemplo aqui, Gummy Hair, também trabalha, uma página super completa, mostra muito bem sobre isso, além de trazer, né, novamente, compre junto, tá? Posso comprar aqui de 1 mês, 3 meses, 6 meses, garantindo um ticket médio maior. Nessa parte aqui de baixo, sobre o produto, eles novamente vão me dar um vídeo aqui e não vão só citar sobre o produto, né? Coisas ali de diferenciais, como é que o produto funciona, o poder do produto. Eles vão sempre dar esse formato ilustrativo aqui, que chama muito mais atenção. Quem usou amou, então é como se fosse avaliações dos clientes, só que em formato de imagem ou vídeo também, que é super interessante, é muito bom isso daqui. Aí dá para você colocar um antes e depois também, no caso de quem trabalha com um tipo de produtos assim, que é de antes e depois. Conheça super benefícios do Gummy Hair, então também em formatos ilustrativos, eles não só citam, tá? Resultados nas primeiras semanas, garantia, 100 milhões de corações vendidos, mais de 4 mil reviews verificadas, né? E eles colocam aqui embaixo também as celebridades ali que usaram já o produto, então estão passando a autoridade, é cada vez mais confiança, credibilidade aqui dentro da loja, tá? Compre por combo novamente, estão me dando como se fosse um cross-sell ali, e avaliações no final. Aí as avaliações eu posso colocar imagem, vídeo, que também é os próprios clientes aqui fazendo minhas quebras de objeção. No final, dúvidas frequentes também, tá? Então tem quem pode tomar, engorda, para qual tipo de cabelo, então vários exemplos aí que eles também estão. Modab, né? Modab também, a mesma ideia. As estrelas logo aqui em cima na primeira dobra, vídeo do produto, tá? Isso daqui eles trazem tanto aqui, logo no primeiro acesso aqui das imagens, como também lá embaixo. Aqui embaixo também tem um vídeo do YouTube, que o vídeo do YouTube, você colocando o vídeo aqui, ele não pesa o site, tá? Então, quem se preocupar em não colocar vídeos por conta de pesar o site, se você coloca no YouTube e traz para cá, o site não pesa, tá? Aqui, novamente, botão de WhatsApp, embaixo do botão de comprar, estão trazendo aqui selos de diferenciais, entrega rápida, ganho cashback. O cashback, inclusive, hoje é um diferencial, tá? Daqui a pouco ele não vai ser mais, porque, como eu falei, o mercado está mudando muito e cada vez mais ali as pessoas vão se... Já que muita gente está fazendo isso daqui, as pessoas vão tratar como uma obrigatoriedade, tá? Descrição do produto, sempre algo que eu quero dar de destaque, eu vou citar em negrito, aí eu vou citar também aqui observações, indicação de tamanho, dicas de como usar, tá? Que também é super interessante. Cuidados, nessa parte aqui, eles trazem também aqui vários selos, tá? Também de diferenciais do produto aqui, para deixar essa forma mais ilustrativa. E no final aqui também várias avaliações, tá? Sobre o produto e perguntas frequentes. Então, novamente, um padrão ali, de novo, mais selos ali de diferenciais, tá? Vamos trazer no caso aqui, mais dos Estados Unidos, para vocês verem que também são ideias de diversos países que podem utilizar, independente do segmento do local, tá? Página de produto, tem várias imagens aqui, novamente, diferenciais de formatos ilustrativos, com selos, detalhes, descrição aqui, mais simples também, mas nos materiais, novamente, falando de formato negrito, com os seus selos aqui, e também o vídeo do produto no final. Também tem esse complete look, que é como se fosse aquele compre junto, só que de um formato um pouco mais diferente, só para completar o look aqui nesse caso, tá? No final, eles também trazem esse modelo aqui, que é super interessante, é como se você marcasse a loja e você aparecesse aqui o seu post. Eu vou mostrar também num outro caso ali, que é esse exemplo aqui, é um caso que uma loja australiana fez, e aí estão expandindo isso para outros lugares também. Então, você marca a loja, você aparece usando o produto aqui, então os seus clientes de novo fazendo sua publicidade e as avaliações aqui no final, tá? O exemplo lá desse caso, que você marca a loja e você aparece aqui, surgiu com essa marca, que é a Black Milk, que é uma marca australiana, e eu vou contar um pouco da história dessa marca aqui, para vocês entenderem como é que eles trabalham também essa experiência. A Black Milk, ela surgiu já faz muito tempo,
Porém eles nunca gastaram R$ 1 em anúncio online, tá? Nunca gastaram dinheiro para trazer pessoas dentro do site, eles trabalham desde o início de uma forma mais de comunidade, tá? Teve um caso que teve o filme lá do Star Wars, e a Black Milk, ela fez uma roupa do R2-D2, tá? Daquele personagem lá do Star Wars, o R2-D2. E eles começaram a vender muito essa roupa e muita gente repostar. Só que a produtora do filme processou a Black Milk, tá? Porque você não pode fazer uma roupa temática com filme sem autorização, ou série, por exemplo. Então eles processaram, só que a Black Milk foi esperta. Como muita gente comprou, eles foram pro público e falaram, ó, a gente vai ter que parar de vender porque a produtora do filme processou a gente e não vai poder mais usar. Então, todos os clientes foram lá na produtora, começaram a reclamar e pedir para que deixassem o produto, e aí eles conseguiram, deixou o produto, a Black Milk conseguiu vender as roupas e fizeram, se vocês entrarem aqui no site, vão ter várias roupas temáticas, por exemplo, aqui nas collabs, já tem várias aqui, e eles fazem dessa forma. Inclusive, a produtora de filme dos Star Wars fez uma parceria com eles depois para potencializar a venda ainda mais do produto, e eles sempre utilizam essa maneira aqui. As pessoas repostam no Instagram ou no Facebook e aparecem aqui como se fosse uma extensão ali do Instagram, onde você consegue colocar. Então, tem esse exemplo aqui que é muito forte. Também você trabalha esse tipo de coisa, tá? Minimal Club, também eu vou dar um exemplo mais de página de carrinho, tá? Que também, às vezes, você tem muito carrinho abandonado, né? Muita gente adicionando no carrinho, só que poucas pessoas comprando, então dá para dar exemplos aqui também. Então, novamente, mesma ideia que eu falei, descubra seu tamanho, tabela de medidas. Esse descubra seu tamanho é super legal também, porque dá para você colocar ali Size By, que é a ferramenta que faz isso daqui. Dá para você colocar altura, peso, idade e já puxa ali qual que é o seu tamanho. Tem a tabela de medidas, vários exemplos aqui de selos diferenciais. Novamente, eles vão falar sobre os diferenciais deles de forma muito mais ilustrativa, traz de novas imagens, títulos grandes, negrito nas coisas importantes. Então, também tudo isso, avaliações, garantia, dúvidas frequentes. Porém, aqui, no caso deles, se eu adiciono um produto no carrinho, por exemplo, ó, eles já me dão uma oferta aqui em cima, posso pular se eu quiser. Quando eu finalizo minha compra, eu posso ver que vai ter avaliações também no carrinho. Isso daqui eu sei que é da Yamp, tá? Mas também, às vezes, sua plataforma dá para fazer isso daqui também, colocar avaliações já no checkout. Se eu avanço aqui, tá? Eu não vou colocar meus dados aqui, senão vai aparecer. Mas na parte de pagamento, aquela oferta que eles me deram, eles voltam aqui também, tá? Então é um cross-sell que eles dão, e a oferta termina eles dão um gatilho aqui de urgência também, de tempo, né? E na parte do pagamento, ele me oferece uma camisa a mais por um preço menor, que também é um cross-sell que se chama, né? Que é interessante também. A da Fit, voltando para cá, também faz isso, tá? Se a gente for para essa cola aqui, vários exemplos aqui de uma página de carrinho bem feita, tá? De novo, eles vão me informar quantos itens tem para acabar, então dá um gatilho de urgência, evita eu abandonar o carrinho. Recomendações para você, tem várias recomendações aqui de produtos, pode ser igual aquela marca de joias que eu mostrei, complete seu look com, por exemplo, e eles estão sempre dando o quê? Informando as condições de pagamento, segurança e certificado, tá? Com selos aqui, falam que troca e devolução fácil, citam aqui de uma forma bem clara aqui, bem visível, ajuda e suporte, então tem vários ali, central de atendimento, como é que você pode entrar em contato com eles, então são vários ali gatinhos para você não deixar a loja, tá? Para você não deixar o carrinho. Vamos dar um último exemplo aqui, 3 últimos exemplos, tá? Vamos dar o exemplo da Mobile aqui, que é normalmente aqui jornadas de compras maiores, tende a ter uma taxa de conversão menor, então eles têm que trabalhar ainda mais o CRO e a experiência de usuário, tá? Avaliações de novo, dimensões do produto aqui, eles de novo trazem desse formato ilustrativo. Eles não só citam lá altura tal, largura, profundidade, peso. Não,
trazem logo lá para cima, debaixo do botão aqui de frete, e eles já dão esse formato mais ilustrativo, de inscrição também. Conteúdos aqui, onde o negrito permanece em quem é importante. Produtos similares, tá? Talvez você também goste. Então, são várias recomendações ali. E aqui nos diferenciais, de novo, mostra o produto de perto, a imagem muito próxima do produto, mostra os detalhes e citam ali os seus diferenciais, tá? E aqui as especificações técnicas também é interessante. Quem tem especificações técnicas, é interessante esse formato aqui, lateral, e com a informação em negrito, tá? A especificação ali em negrito, e do lado aqui a especificação do que é aqui, não em negrito, mas desse formato lateral. É muito mais organizado, muito mais fácil de visualizar, tá? No final aqui também avaliações. Informações importantes também, sempre tem que ter, tá? Qualquer segmento. Puxando de novo aqui para moda, é interessante ter esses filtros aqui, por exemplo, destaque, lançamento, mais vendido, identifica mais ali qual que é o produto. É igual você chegar no restaurante e quiser saber quais são os produtos mais vendidos, no restaurante, no caso, quais são a comida lá mais recomendada, mais pedida, mesma coisa aqui, a pessoa quer organização. Quanto menos botões a pessoa clicar, quanto menos você fazer a pessoa pensar, é melhor, tá? Normalmente, novamente aqui, as estrelas no topo, descobrir seu tamanho, tabela de medidas, botão de WhatsApp embaixo do botão de carrinho, ganhe cashback, troca grátis, filtros aqui ilustrativos, compre junto, tá? Novamente, vídeo na página de produto, e aqui citam em negrito qual que é o diferencial, modelagem anatômica, e aí embaixo aqui tem as avaliações de novo também. A Bulgária aqui, o último exemplo de todos, eu quis colocar algo aqui da página de categoria, que é interessante. A Bulgária, ela faz o quê? Vocês vão perceber que quando eu vejo o produto aqui, eu consigo passar as imagens sem entrar na página de produto. Então, eu tenho menos botões para clicar e eu tenho uma experiência maior. Eu posso percorrer muito mais pela categoria aqui do que ter que ficar entrando em cada produto para ver ali seus detalhes, suas imagens. Então, aqui eu consigo passar em todos eles também. E já vejo o preço também, tá? Já vejo o preço, posso clicar no Saiba Mais, o nome. Então, isso daqui é super interessante e já me dá um material aqui também. Então, é menos botões para clicar. Perfeito. Passando para cá, como é que vocês vão aplicar tudo isso, né? Então, eu dei aqui várias ideias para vocês podem entrar, dei vários exemplos ali de lojas, mas como é que vocês podem saber como organizar isso, né? Primeiro, vocês têm que entender essa parte de dados, tá? Hoje a gente tem alguns dados dentro do e-commerce que a gente sabe se a pessoa está tendo uma jornada, entre aspas, perfeita, ou se você tem um problema nessa jornada, tá? A gente fala aqui que nessa parte de alcance, né, uma porcentagem ideal é que 1 a 2% das pessoas que você alcançou visualizem a página de destino, pelo menos, tá? E aqui vai ficar aparecendo em verde se é excelente, bom, ruim. Agora, as pessoas que visualizaram a página ali de produto, o ideal é que 4%, no mínimo, até 8% ali, adicionem o produto no carrinho. Então, se eu tenho 100 de alcance, 3.000 visualizações de página e 80 carrinhos, eu tenho 2%, que não é um número legal. Eu deveria ter, pelo menos aí, uns 160, né? Que aí já é um número melhor, é um número bom. Então, isso daqui, se for esse daqui o meu caso, por exemplo, se eu tiver 80, onde eu tenho que melhorar? Eu tenho que melhorar a página de destino, a minha página de produto ali, para fazer com que as pessoas adicionem o meu produto no carrinho. Então, a gente deu várias ideias ali de como fazer isso. Vamos dar outro exemplo aqui. Beleza, estou conseguindo 5%, agora adições ao carrinho. As pessoas que adicionaram o carrinho, 38% até 56% é a porcentagem ideal, tem que iniciar a compra, tá? Então, se de 160 só está 30 iniciando a compra, eu tenho um problema no meu carrinho. Então, ou a etapa do meu carrinho está difícil, eu tenho muitas informações, tá com travas,
ou eu tenho problemas de segurança e credibilidade, tá? A pessoa adicionou o produto no carrinho ali, não teve confiança e não avançou. Ou ela simplesmente adicionou ali e esqueceu. Então, eu posso fazer algo de recuperação, posso mandar e-mail, posso chamar ela no WhatsApp, posso fazer tráfego também em cima disso, mas para fazer essa pessoa voltar. Então, a gente tem ali essa porcentagem também. Aí eu posso deixar aqui, por exemplo, 80%, né, 50%, e aí também tem a etapa de início da compra para compra. Quem iniciou a compra, 55% até 62% ali tem que comprar de fato. Se não estiver acontecendo de novo, eu tenho problema de segurança e credibilidade, posso estar tendo problema aqui na jornada, às vezes tem muita informação para fazer, a pessoa não entendeu direito, então, normalmente é assim, tá? 70% ali. Por exemplo, então a gente teria um funil perfeito aqui com essas porcentagens, tá? Então, para vocês identificarem qual é a jornada, qual é a etapa do site de vocês e tem problemas que vocês precisam olhar mais, só colocar, fazer esse cálculo aqui, tá? Que vocês vão descobrirem ali qual que são as porcentagens ideais, perfeito? Também tem taxa de conversão por produto, tá? Dei alguns exemplos aqui, onde às vezes de todos os produtos que tem no seu site, é um produto só que está fazendo a sua taxa cair, tá? Dá para você vir aqui também colocar, por exemplo, eu gosto de fazer o top 10, tá? Gosto de pegar sempre no final do mês o mês passado, tá? Sempre colocar ali, virou o mês, eu pego o mês passado e comparo quais são os meus top 10 produtos mais vendidos. Aí eu começo a colocar quantidade de compras, quantas visualizações eles tiveram. Isso daqui dá para vocês ver tudo pelo Google Analytics, tá? Tem o Google Analytics 4 agora, que mudou só para o GA4, e dá para vocês ver tudo lá. Qual que é a versão aqui. E eu posso colocar esses produtos em quadrantes, tá? Tem quadrantes A, B, C e D. É como se fosse qual que é o meu produto curva A, B e C. É a mesma coisa, tá? Porém, eu tenho ações específicas para cada um. Por exemplo, eu tenho esse produto aqui, ele me traz boas visualizações, tá em verde, e eu tenho uma taxa de conversão boa também, tá em verde aqui. Então, é um produto curva A, eu posso, plano de ação, dar destaque cada vez mais desse produto e não deixar acabar o estoque. Posso ter esse caso aqui também, de um produto B, onde eu tenho poucas visualizações e uma taxa de conversão mais alta. Então, eu tenho que destacar esse produto e gerar tráfego, ou eu tenho esse quadrante C aqui, que aí vocês têm que trabalhar o CRO e a experiência dentro da página de produto. Tá? Tem uma boa visualização, porém uma taxa de conversão baixa. Então, eu tenho que revisar toda a página de produto para entender a baixa taxa de conversão. Ou o quadrante D, que é o pior de todos, eu tenho tanto visualizações baixas quanto também taxa de conversão baixa. Então, eu tenho que revisar todo o item, tentar destacar ele no site, ou, em último caso, remover o estoque, porque ele está atrapalhando o meu e-commerce de fluir. Tá? Isso daqui dá para vocês fazerem também, olhando produtos específicos ali, se vocês têm só uma página de vendas ali simples, também dá para fazer esse caminho aqui também, se você vende mais de um produto, por exemplo. Tá? Outros casos aqui, você tem que saber organizar essas ideias, tá? A gente teve várias ideias aqui que eu comentei com vocês, mas para vocês saberem qual vocês vão executar primeiro, também tem um estudo para isso, tá? A gente chama de PI Score. A gente coloca normalmente ali a área da mudança, qual que é o que a gente quer mudar, e a gente vai colocar eles de 0 a 10, seu potencial, sua importância e sua facilidade, tá? Por exemplo, eu dei 5 exemplos aqui para vocês, tá? Então, eu quero ali colocar um vídeo na página de produto. Eu tenho que colocar de 0 a 10 qual que é o potencial, e eu acredito mesmo, isso daqui vai muito da cabeça de vocês, do que vocês acreditam, do que pode funcionar. Então, é análise de dados web, eu até coloquei aqui, que será que as pessoas São 21 horas. se importariam, né, se importam com vídeos na página de produto, quem acessa o meu site? Isso tudo aqui eu vou mostrar também com ferramentas, como é que você descobre isso. Análise heurística também, que é um tipo de análise ali também do que a pessoa mais acessa ao meu site. Será que a página de produto ali, as principais imagens ali, ela liga? Com certeza, né? Mas estou dando um exemplo.
Então, é uma análise heurística ali do que o cliente ele se importa, ou sua própria voz mesmo, que você acredita. Então, eu acredito que um vídeo na página de produto, de 0 a 10, pode ter um impacto de 9, tá? E ele vai me dar a média aqui no final. Nível de importância, tá? Se vai me gerar algum custo para isso, se qual volume de tráfego eu tenho na minha área do site ali, que essa implementação pode ser positiva, e o ROI, o que dá ROI direto, o que pode me dar vendas direto. Vídeo na página de produto é algo super importante, só que pode gerar um custo, tá? Às vezes você não tem o vídeo pronto ainda, você tem que fazer o vídeo, vai gerar tempo, às vezes dinheiro, então vamos colocar ali uma importância mais ou menos de 8. E facilidade, para colocar um vídeo na página de produto é um pouco mais fácil, tá? Então eu posso aqui também colocar uma facilidade de 8, por exemplo, e ele me dá um score aqui. Quanto mais próximo do 10 aqui, nesse caso, da facilidade, é mais fácil, tá? Então, conteúdo mais descritivo na página de produto. Novamente, será que as pessoas olham mais a minha página de produto ou elas só ficam ali naquela primeira etapa ali do site? Também eu posso anotar. Às vezes, não é tanto, então posso colocar 7, posso colocar aqui que a importância para isso também seria 7, por exemplo. Isso daqui vai muito de vocês também. Facilidade. Isso daqui pode colocar que é mais fácil, porque vocês têm aí agora a inteligência artificial, ChatGPT, pode fazer um conteúdo mais descritivo para vocês também. E a inteligência artificial está funcionando nesse tema aqui. Tabela de medidas na página de produto. Se você é de moda, é 10 aqui, tá? 10 aqui, importância também é 10. E aqui a facilidade para isso, facilidade de eu desenvolver aquela página ali mais ilustrativa, vamos colocar que é um 7, por exemplo, tá? Cross-sell na página de carrinho, que é aquele exemplo que eu dei da Fit e da Minimal Club. Também pode gerar um impacto mais positivo. Vou colocar 8. Importância, traz ROI de fato, pode aumentar a potencialidade de ROI com certeza. Posso colocar 9. Facilidade aqui. Às vezes eu tenho que ver, será que a minha plataforma ela permite eu fazer isso? Se não, será que eu vou ter que pegar algum programador? Ou se o meu programador, se eu já tenho um programador, será que ele consegue implementar isso daí para mim? Então, uma facilidade ali de 6, por exemplo. Depoimentos na página de carrinho e na página de produto também, potencial, 9. Importância, posso deixar 9 também. Facilidade, pode ser um pouco mais difícil, 7. Frete grátis por região. Quem não trabalha frete grátis por região, por exemplo, dá um frete grátis ali acima de X reais, ou para o sul, ou para o sudeste, isso daqui é interessante, tá? Muitas vezes há problemas de taxa de conversão tão atrelados a frete, às vezes o ideal que a gente fala é que o seu frete não seja acima de 15% do valor do produto, tá? Se passar desses 15%, a sua percepção de valor começa a ser diferente ali para o cliente, tá? Então, às vezes você dá um frete grátis para o Brasil inteiro, não faz sentido, porque o seu ticket médio pode ser de R$ 200 e para você garantir um frete grátis é de 600, tá? Então, não é interessante, porque aí você está comparando lá com o Acre, por exemplo, e aí você vai ter que praticamente pagar para fazer a pessoa comprar de você. Então, dar um frete grátis por cada região é mais interessante, é mais estratégico. Então, isso daqui também eu posso colocar um potencial de 8, importância de 8 também. Facilidade, aí eu tenho que analisar tudo isso, planejar, 7 aqui. E aqui ele vai me dar o score de tudo. Qual que é a que eu vou fazer primeiro, então? Me deu 9 aqui, então é uma tabela de medidas na página de produto. É a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Segunda coisa, me gerou 8.3 e 8.3 aqui. Então, isso no meu carrinho na página de produto. Aqui serve para a vida também, tá? Igual o exemplo que eu dei lá do restaurante. Acordei de manhã, tenho muita coisa para fazer, não sei por onde começar. Coloca aqui, tá? Potencial, importância, facilidade, você vai saber organizar a sua rotina ali também, tá? Isso expande para todas as áreas. Perfeito? E aqui do lado, eu até esqueci de mostrar, dá para você documentar isso daqui também. Você colocar experimento 1, o que eu vou fazer? Qual que é a hipótese? Fazendo esse experimento aqui, o que eu pretendo gerar?
Métricas. Qual é a métrica que eu vou ter de acompanhamento? No caso aqui a gente está falando de taxa de conversão, tá? Pessoas envolvidas. Às vezes não é só eu, às vezes é um programador, como eu falei lá, às vezes uma pessoa específica da minha equipe vai fazer. Ferramentas envolvidas. Às vezes eu vou ter que colocar alguma ferramenta. Workflow, que é basicamente o que você vai fazer também. Então, criar uma nova versão, configurar testes AB, que dá para você fazer também. Se eu não quiser gastar toda a minha verba mudando ali a minha página logo de cara, tem algumas ferramentas de teste AB, que eu vou mostrar aqui também, dá para você implementar. Acompanhamento, esse acompanhamento, para você ver se realmente mudou ou não, eu recomendo ali e comparar outro, e para você ver se a sua taxa de conversão melhorou ou não, tá? Com ali a ação que você fez, não foi algo por acaso, ou se teve um feriado ali no meio e atrapalhou, 15 dias ali no máximo, tá? Que eu dei o exemplo aqui até de 7, que é uma quantidade boa, tá? Então, pesquisas de público eu também coloquei aqui, porque muitas vezes a gente pensa alguma coisa, só que na verdade não é, ou a gente não presta atenção em algo que o cliente importa. Então, eu trouxe até aqui. Por que é bom vocês fazerem pesquisas de público e com o comprador de vocês? Porque vai melhorar a comunicação, definir melhores produtos, vocês vão alinhar a oferta e precificação, entende as objeções do cliente e faz também criativos melhores para trazer mais pessoas. Tem sempre aquele problema, né, de APU, que é o personagem dos Simpsons, por exemplo, o dono do bar lá, que ele entrega a bebida, thank you, come again. Então dá para vocês também pensarem que todo e-commerce é dessa forma aqui. Todo marketing digital hoje, toda página de vendas, no final é só uma página de obrigado e a maioria esquece depois. É super interessante você rodar uma pesquisa após isso, tá? Pesquisa, por exemplo, porque tem até um meme, né, por exemplo, do Ray Charles e desse cantor aqui, o Ozzy, é quando você segmenta a persona apenas pelos dados demográficos. Os dois é o mesmo público, são homens, nascidos em 48, casou 2 vezes, vive em um castelo e é rico e famoso, porém são pessoas completamente diferentes. Então aqui você passa a identificar de fato quem é o seu cliente e o que ele importa ali para você. Então, qual pesquisa eu coloquei aqui? Pesquisa pós-compra. Sempre que a pessoa comprar, você rodar tem uma outra pesquisa, tá? Se você não tem uma ferramenta de e-mail marketing, dá para você pegar alguma ferramenta à parte, por exemplo, o MailChimp, e rodar essa pesquisa, ou chamar a pessoa mesmo, chamar a pessoa no WhatsApp, rodar essa pesquisa para ela. Aqui eu coloquei o que eu devo perguntar, como eu posso realizar a pesquisa e quais incentivos funcionam. Então, como é que eu posso realizar essa pesquisa? E-mail, como eu falei, anúncio para compradores também, é um jeito mais caro, não recomendo muito. WhatsApp para compradores, ou ali no unboxing dela, quando você manda o produto, tem um QR Code lá que tem essa pesquisa para ela. Normalmente as pessoas não gostam de realizar pesquisa sem algum incentivo. Então, o que você pode dar que normalmente funciona? Sorteio entre os entrevistados, um cashback, o brinde na próxima compra, tá? E aí você pergunta, como você nos conheceu? O que fez comprar de nós? O que você faria para comprar novamente? Em uma escala de 0 a 5? Qual a probabilidade de você recomendar essa empresa ou produto a um amigo ou familiar? O que faria você indicar o nosso site ou produtos para conhecidos? Quais pontos positivos do site, negativos? E aqui ele vai citar ali possíveis problemas que ele encontrou no caminho e você pode avaliar também possíveis melhorias, tá? Qual produto ele mais gostou, o que você achou do preço, o que você achou do frete e o que você achou do prazo de entrega. Então, isso daqui você passa a definir melhor todo o seu site. Tem essa frase do Henry Ford também, que ele fala, só existe um único segredo do sucesso e ele está na capacidade de ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa. Ele falou isso há muito tempo atrás e já serve aí para a atualidade também. Ferramentas, né? Ferramentas que podem auxiliar vocês. Hotjar, então isso daqui dá para vocês instalarem no site de vocês e avaliar ali, principalmente mapa de calor. Então vocês vão avaliar naquela análise heurística que eu comentei lá do PyScore, dá para vocês verem isso daqui, onde a pessoa mais percorre dentro do meu site, onde ela mais clica, e eu pensar estrategicamente nisso daqui, tá? Mixpanel, que também é bem parecido com Hotjar,
só tem formato gratuito, é um pouco mais simples, mas também é uma outra forma de vocês verem ali esses dados importantes, tá? GA4 agora também, toda essa análise que eu comentei, principalmente de números, dá para vocês verem pelo próprio GA4, em canais, em caminhos de conversão também, tá? O Optimize é a ferramenta de teste A/B. Então, por exemplo, eu já invisto legal em marketing, por exemplo, R$ 10.000 ou mais de 10 mil, quero fazer uma mudança na minha página, mas eu não quero fazer uma mudança logo de cara. Eu quero testar se a mudança vai surtir efeito ou não. No Optimize eu posso direcionar o meu tráfego metade para um jeito, metade para outro jeito minha página, e aí eu analiso qual teve uma maior taxa de conversão. E eu posso fazer dessa forma. Pena que o Optimize, no final do ano, ele vai ser descontinuado, tá? Mas se você utiliza Magento, por exemplo, o Magento é uma plataforma que ela mesma faz testes A/B. Então, tem uma opção lá do Magento que consegue fazer teste aqui, seu e-mail, e ele vai gerar possíveis problemas que tem no seu site e possíveis soluções, tá? Ele vai falar lá sobre o SEO, sobre o mobile, sobre a velocidade. Então, ele vai te dar várias coisas positivas, várias coisas negativas sobre o seu site ali. Outros acompanhamentos de velocidade, GTmetrix, tá? Eu não coloquei aqui o Google Analytics, porque o Google Analytics Universal, que dava para ver a velocidade, ele já foi descontinuado, o GA4 não dá para ver velocidade, então a gente tem que ficar com sites específicos mesmo. Então, GTmetrix dá para você ver a velocidade, ou PageSpeed, tá bom? E também tem essa frase aqui do Lauro Becker, CEO da Orgânica, onde ele fala que no marketing digital é impossível você sair com o melhor resultado de primeira, o problema é não testar ou ainda acreditar que você precisa aceitar de primeira. Vocês vão ver que a maioria dos testes de vocês vão dar errado, tá? E não tem problema, porque não é um teste errado. Você não errou, você validou uma hipótese. Você validou algo que você já descobriu ali que não vai fazer sentido e você pode pensar em novas soluções, tá? Então, é até algo que a gente também pensa muito, né? Que a gente tem que acertar de primeira, basicamente é a frase. Você vai sempre gerando novas ideias e por isso que esse fluxo é infinito, porque você vai gerando ideias, validando, testando, para você atingir o melhor faturamento, tá? Enfim, foi basicamente essa aqui a apresentação. Aqui no final eu deixo aqui um pouco das minhas redes sociais, se vocês quiserem conhecer, meu número também para contato, tá? Antes de encerrar aqui, quero ver aqui, ó. Deixa eu... Deu uma travadinha. O que vocês acharam aí de tudo isso? Se fez sentido para vocês? Primeiramente, Nicolas, parabéns pelo conteúdo, cara. Foi muito top, bem explicativo, bem ao ponto. E como sempre a gente tem aqui um finalzinho para tirar as dúvidas, né? Quero saber também de vocês, gente, o que vocês acharam do conteúdo, se vocês gostaram, se vocês entenderam, se vocês conseguiram ter a percepção da importância disso num site, que eu comecei a entender cada vez mais agora a importância de certos pontos, que às vezes a gente acha que, isso daqui não é nada, mas faz diferença. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam? Comenta um pouquinho aí pra gente bater um papo aqui. Olá, boa tarde. Parabéns, Nicolas. Muito bem apresentado. Obrigado. Eu também fiquei muita informação, né, assim, que eu não tinha e foi muito bom. Eu não tinha ideia que tinha as possibilidades, né? Obrigado. Sim, eu que agradeço. Muito top. O Arley, Leandro, o Benilde. Tá tudo certo com vocês? Vocês surgiram alguma dúvida? Gostaram do conteúdo? Tá me ouvindo bem? Sim, senhor. Tá. Valeu demais aí, Nicolas. Não, acho que sempre tem algo para a gente aprender, né? É o que a gente fala assim, ó, independente de qualquer pessoa, seja mais simples, sempre tem alguma sacada ali que às vezes pode ser que você sabia,
você passou por aquela informação e deixou passar, né? Eu já acho que toda a informação hoje, sem exceção que o Nicolas passou aí pra gente, é totalmente relevante, ou seja, assim, influencia completamente no impacto de um site, né? Principalmente nesse quesito aí de loja virtual, que é justamente a experiência do cliente. Na verdade, tudo é experiência, né? Eu estava até assistindo aquele filme agora há pouco, a história por trás do logo, né? Aquele sobre a Nike. Então, ou seja, tudo é a experiência que a pessoa tem, né? Eu tive uma experiência esse dia de ir com minha esposa num cake house ali. O ambiente é tão pequenininho, você vê por fora o sinal, é muito pequeno, mas o ambiente por dentro é uma experiência incrível. E a gente foi lá tomar um café da manhã lá e não é barato não, era caro, sabe? A gente descobriu depois que era caro, mas assim, a experiência foi bacana, o ambiente instagramável, mas muito pequenininho, só que a experiência. E aí o grande desafio no que diz respeito à internet, principalmente na loja virtual, é gerar essa experiência na pessoa quando ela entra, principalmente a primeira experiência com o site, né? E aí a importância das métricas aí é importantíssima, né? Muitas vezes a gente falha nisso aí, né? De não ter esse cuidado, às vezes é um botão, é a questão do WhatsApp, às vezes... Porque assim, às vezes a gente põe muito WhatsApp, mas às vezes o chat, pode ser que ele tenha às vezes talvez um efeito maior do que talvez só ter o WhatsApp ali, né? E aí muito é o teste também, né? Quando muita gente não tem tantas... por exemplo, eu não tenho tantos clientes assim de loja, então... Não tem como avaliar muitas coisas, então muitas vezes tem que testar mesmo, né? Exato. Mas show de bola. Sim, até puxando nisso daí que você falou, por que o Jordan, né, do filme, ele não queria fechar com a Nike? Porque ele achava a Adidas mais bonito. E aí o que os caras fizeram? Toma um tênis então só para você aí, do seu nome. Eliminaram essa objeção dele e ele foi lá no fim e fechou com a Nike e explodiu. Uau! Isso aí. Mas é isso aí, só até agradecer. Foi bastante esclarecimento, voltando certos pontos aí que talvez a gente tenha deixado para passar em algum momento. A gratidão aí. Exato. Agora, só para finalizar também, como todo mundo aqui já é pago, né? Já está no prato, o bronze aí. Por exemplo, Nicolas, quero te contratar aí, quero fazer uma mentoria, por exemplo, quero que você me dê um auxílio aí na minha loja, por exemplo, na minha página. Para vocês aí também, depois pode entrar em contato comigo, eu daria ali 15%, tá, de desconto para vocês no valor fixo que eu tenho. Eu daria para vocês aí 15% de desconto desse valor, tá? Se vocês fechassem comigo aí também, para a gente construir tudo isso junto, né? Show de bola. Perfeito. Aí, Nicolas, o que a gente... Benilde, diga, mas antes disso, o que eu quero que você faça, Nicolas? Quero que você cadastre seu produto lá no nosso marketplace da nossa área de membros e coloca lá o cupom promocional seu de 15% para quem for membro. Aí você consegue copiar esse seu link dessa sua coisa que você montar lá e coloca lá para todo mundo, que aí, por exemplo, se o Leandro, se o Citeli, o Arley ou a Benilde tiver vontade, eles conseguem clicar e conseguem realizar a partir de lá, tá? Mas, gente, sinceramente, é uma oportunidade gigantesca você ter desconto, ainda mais com um cara tão inteligente que nem ele, para poder te auxiliar na construção de um site assim espetacular. Mas, Benilde, diga, qual que é a sua dúvida? Ou agradecimento, pra gente poder estar encerrando. Tá, boa tarde, pessoal. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas foi maravilhoso o que Nicolas falou. Eu nunca tinha observado que por tudo tem um objetivo, né? Aquela questão no site das lojas, a questão do WhatsApp tá ali, tamanho assim. Então, hoje eu vou ter uma outra visão ao olhar esses sites. Eu não tenho site assim, não tenho loja virtual. Até pretendo entrar nessa área para começar, então. E aí, só que eu tenho que aprender mais, muitas coisas. Mas só gratidão que eu tenho a dizer. Sim. Até vocês que não têm... A minha pergunta para Nicolas, lembrei agora,
uma loja virtual, qual o período para ter de fato lucro, porque eu vejo muitas pessoas comentarem, é teste, vai ter que ir acertando ali e tal, mas o período, mais ou menos assim. Eu daria assim, se você estiver iniciando do zero. O que eu mais vejo é se você iniciar hoje, por exemplo, construir a sua loja virtual hoje, ela vai uns 3 meses para começar a te dar um ROI interessante. Se você trabalhar com o CRO, com o UX logo de início, você pode encurtar bastante esse caminho, tá? Porque você já vai eliminar muita coisa ali e já vai potencializar o meio de vendas. Mas numa média, assim, o que eu posso te informar é uns 3 meses. Pode variar, né, como você mesmo falou, mas o que eu mais vejo é uns 3 meses, tá? Show. Até para vocês, por exemplo, que... E também tem, tá? Uma taxa de conversão. Você tem uma taxa de conversão da conversa. Você deve saber, né? Você não pode, você deve saber qual que é a taxa de conversão da sua conversa ali, do quanto que você está convertendo e eliminando as objeções, né? E você pode testar meios diferentes. Você pode enviar uma mensagem diferente, você pode tentar uma comunicação diferente com a pessoa, fazendo esses testes de novo aí, para até no seu próprio direct ou WhatsApp você eliminar essas objeções aí. Topzera. Então, excelente. Então, tá bom. Perfeito? Show de bola. Gente, foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje. Já que aqui tem uma galera que é do prata, né? Vejo vocês agora no nosso próximo encontro, que é no Hot City. A galera que é do bronze, a gente vai marcar uma reunião muito em breve já também, tá? E basicamente é isso. Se vocês puderem, comentem no grupo de que vocês estão inseridos. O feedback de hoje é muito legal também, além desse feedback que vocês falaram aqui ao vivo, vocês também escreverem, que aí a gente consegue tirar prints e colocar lá nas nossas redes sociais para conseguir atrair mais pessoas, até mesmo para o Nicolas conseguir utilizar em prol dele ali, tá bem? Mas num todo, muito obrigado pela presença de vocês e vejo vocês numa próxima aula. Nicolas, agradeço novamente pelo seu tempo e pelo seu conhecimento, irmão. Você foi espetacular. É nóis, valeu. Obrigado, gente. Abraço. Tchau, tchau.